eu quero convidar você a mergulhar comigo na palavra que Deus tem para nós nessa noite. O tema da mensagem de hoje é solitude. Solitude. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu sei que não é uma expressão muito comum, não é uma palavra muito comum, muito usada no nosso dia a dia, mas é uma palavra que vai trazer poderosa transformação sobre a sua vida. Creia nisso, creia nisso. Eu quero observar algo com você nessa noite, dentro desse tema solitude, que é o seguinte: em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social forçado, nós fomos levados a uma consciência real e despertados para uma matéria que há muito tempo, tem sido deixada de lado dentro da igreja, no meio do povo de Deus, mas que é uma matéria extremamente importante: a solitude. Nós vamos ver biblicamente como Deus trabalha e deseja que nós tenhamos esse tempo a sós com Ele. Muito importante para Deus. Deus deseja profundamente. Só que eu quero observar com você, antes de nós entrarmos na mensagem, a diferença de solidão para solitude. Porque talvez você atrele uma palavra a outra, solidão e solitude. Porque o que é solitude? Solitude é ficar sozinho. Mas não é o mesmo que solidão. Solidão, no nosso dicionário da língua portuguesa, é o seguinte: solidão é se sentir só. Se sentir só. Solidão é o sentimento de vazio interior, de que algo lhe está faltando. Isso é solidão. Só para que você se lembre do quanto a solidão é algo doloroso e ruim, uma das maiores penas a ser dada a um penitenciário, a um presidiário, a um penitente lá dentro da cadeia, uma das maiores penas é ser colocado na solitária. Os presidiários fazem de tudo para não ir para a solitária, porque na solitária, o vazio que está dentro do peito deles começa a tomar forma e cresce, e sabe, começa a ser externalizado. E a grande realidade é, nós temos muita dificuldade em lidar com quem nós somos, porque quando olhamos para quem nós somos, conseguimos enxergar o quanto nós falhamos em quem nós deveríamos ser. Ser levado para a solitária é um dos piores castigos que existem. O preso lá dentro muito tempo pode ficar maluco, pode ficar louco. Muitos ficam perturbados, porque eles têm que lidar com seus demônios. Eles estão sozinhos lá, lidando com o vazio do ser, com todas as memórias daquilo que foi feito, e também todas as memórias daquilo que deixaram de fazer, que poderiam ter feito para ter um outro destino. A solitária é um dos piores castigos, porque ela é um agente da solidão. Sabe, há uma frase que Deus me deu para essa mensagem de hoje que diz o seguinte: a solidão não produz um vazio dentro de você, é o vazio que produz o sentimento de solidão. Preenchendo o vazio, acaba a solidão, mas esse vazio tem uma forma, a forma de Cristo. Só Ele pode te completar. Nós procuramos tentar preencher o vazio com tantas coisas, e por conta dessa vida que nós temos hoje em dia, por conta da tecnologia e de tudo, de todo acesso à informação que nós temos, nós procuramos preencher o vazio do ser com atividades, alguns com trabalho. Tantas pessoas tentam preencher o vazio do ser com drogas, com a prostituição, com bebidas. O ser humano vive tentando preencher o vazio do ser. Jacques Lacan já disse que o ser humano nasce com um vazio dentro de si. E para tentar preencher esse vazio, ele chora, então a mãe dá de mamar e a criança recebe a primeira amamentação, e ali, por um tempo, a sensação que aquele ser tem é de que ele foi preenchido no vazio do seu interior. Mas depois, aquilo que ele se alimentou é passageiro, e o vazio volta, e ele chora de novo, porque ele quer mais.
E nós crescemos desse jeito, tentando preencher o vazio. Jacques Lacan não tem nada a ver com o cristianismo, é um dos pais da psicanálise, mas a grande realidade é que ele falou algo que reforça a verdade das Escrituras: nada pode preencher o vazio do ser, senão a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Quando Lacan diz que o ser humano cresce tentando preencher o vazio, isso é uma verdade. Mas nós descobrimos o que preenche o nosso ser. Jesus, Ele tem a forma perfeita para preencher um espaço vazio dentro de você. Agora a solitude, diferente da solidão, porque nós vimos que a solidão é se sentir só. A solidão é o sentimento de vazio interior. A solidão é o sentimento de que algo está faltando. A solitude, por outro lado, não. A solitude é saber estar só. A solitude é saber estar só com um propósito. Você tem um propósito para ficar sozinho. A solitude é o estado de espírito de realização interior, de que se tem o que basta. Isso é solitude. Solitude é isolamento voluntário. Para nós cristãos, eu digo que a solitude, e eu quero até convidar você a repetir isso comigo, para ficar gravado no seu coração. Coloque a mão sobre o seu peito. E eu quero convidar você a repetir, porque se isso aqui ficar gravado dentro de você, você nunca mais vai esquecer o que é solitude e o quanto ela é importante. Isso não é só uma palavra, não é só um tema. Isso é algo poderoso, é uma matéria, uma lição importante de Deus para os seus filhos e filhas. E você vai ver isso com propriedade nessa noite. Coloque a mão sobre o seu peito e eu quero convidar você a repetir assim: solitude é a glória de ficar a sós. Não, mas diga com força, diga: solitude é a glória de ficar a sós, comigo mesmo e com Deus. Só você e Deus, só você e Deus. Isso é solitude. Solitude é a glória de ficar a sós consigo mesmo e com Deus. Isso é solitude. O que é solitude? Solitude é a glória de ficar a sós comigo mesmo e com... Vou perguntar de novo para ver se você grava. O que é solitude? A glória de ficar a sós comigo mesmo e com Deus. Isso é solitude. E a grande realidade é que enquanto nós estamos a sós, nós conseguimos organizar os nossos pensamentos. Ninguém consegue organizar os seus pensamentos no meio de um turbilhão de coisas. Você quer resolver problemas, mas você se intromete no meio dos problemas para tentar resolver. A pastora Paula ontem estava lembrando algo muito poderoso que o pastor Luiz Eduardo nos ensinou há anos atrás. Muitas vezes para avançar, né, Daniel? Ela falou isso. Muitas vezes para avançar é preciso recuar. Muitas vezes para avançar é preciso andar para trás, para pegar impulso, para conseguir sair correndo e atravessar o vale. Sabe, Deus não está te colocando em solidão. Deus está querendo te levar ao entendimento dessa matéria, solitude, para que você possa viver com Ele de modo poderoso, para que você separe tempo de qualidade para estar com você e com Deus. Tem pessoas que já nem se conhecem mais, já não sabem nem mais quem são, porque elas não conseguem mais ficar sozinhas. O ser humano está assim, acorde a primeira coisa que pensa em fazer, e você precisa examinar a si mesmo, para que você coma desse pão e beba desse cálice. O ser humano já acorda pensando em pegar no celular, no tablet, no computador, seja no que for. Seja, não importa, mas eu pego para poder ver de trabalho, porque eu tenho que resolver as coisas do meu trabalho. Eu pego para poder ver se tem alguma notícia importante. Eu pego para ver se tem alguma mensagem. Não importa quais são as suas motivações, e todo mundo vai encontrar uma motivação. Mas a grande realidade é, não estamos dando para Deus a primícia do nosso tempo. E Deus se importa muito com os primeiros frutos. A primícia do seu tempo talvez você está entregando para a internet. Talvez você está colocando alguém no lugar de Deus. E quando a palavra de Deus diz: não fará para vós imagem de escultura, Deus não estava apenas falando de uma imagem feita de uma estátua de pedra, seja de qual for o material. Não, Deus está falando: não coloque diante de você uma imagem de outro ser para ser adorado como Deus. Por que nós oramos de olhos fechados? Nós oramos de olhos fechados porque o nosso Deus é invisível.
quando o povo de Deus tentou colocar no lugar de Deus um Deus visível, olha, eles viraram para Arão e falaram: Arão, faça para nós um Deus que nós possamos ver e que nós possamos segui-lo. A Bíblia diz exatamente assim. Então Arão pediu que eles trouxessem todas as suas joias. Eles tiraram brincos, pulseiras, tudo de ouro e colocaram no buril. E a Bíblia diz que o que saiu dali foi um bezerro de ouro. Um bezerro. Eles queriam um Deus como o dos egípcios, mas os egípcios têm um Deus que é a representação de um touro. E Deus falou: vocês são tão pequenos, vocês são tão miseráveis, porque vocês negam a mim, o Todo-Poderoso, que os tirou do Egito, que com mão forte fez com que Faraó e os seus exércitos perecessem para que vocês vivessem a libertação. Mas agora vocês querem um Deus a que vocês possam seguir. Nos dias de hoje, irmãos, a internet tem sido o Deus de muitas pessoas. O WhatsApp tem sido o Deus de muitas pessoas. Aquilo em que você investe mais o seu tempo. E aí não vem com essa história de: não, mas o meu tempo é quase todo investido no trabalho. Tá bom, o trabalho não é o seu tempo. O trabalho você recebe para oferecer o seu tempo para alguém, para alguma coisa. Você pode ser até o seu próprio patrão, mas não existe essa história de próprio patrão. Porque se você está trabalhando para alguém, alguém está pagando o seu tempo. A Lorena faz os bolos dela, os cupcakes, aquelas delícias maravilhosas que, se você ainda não comeu, você está perdendo a oportunidade. Mas ela está fazendo isso e o tempo dela está sendo investido para alimentar alguém. O Vinícius tem a oficina de moto dele, ele é o próprio patrão dele, mas o tempo dele está sendo investido para consertar a moto de alguém. Então, nunca é o seu tempo. O seu tempo é quando você, Lorena, termina de fazer os bolos e agora é o seu tempo. Você vai fazer o que é seu. O seu tempo, Vinícius, é quando você termina de consertar as motos e vai para casa. Ali é o seu tempo. O seu tempo, seja de quem for, o seu tempo é aquilo que você faz quando você terminou o seu trabalho. Agora, tem muita gente que quando termina aquilo que é o tempo oferecido para outro, não tem tempo para oferecer para aquele que deu a libertação para cada um de nós. Ele nos tirou do Egito, que é esse mundo, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E muitas vezes somos ingratos, nós reclamamos do que não temos, nós reclamamos de tudo, mas não temos a capacidade de oferecer para Ele tempo de qualidade, como se Ele não merecesse. Ele merece. Nós oramos de olhos fechados porque o nosso Deus é invisível. E alguém já disse certa vez: a melhor forma de ver o invisível é fechando os olhos. A melhor forma de contemplar o invisível é fechando os olhos. Você fecha os olhos da carne e abre os olhos da contemplação, os olhos espirituais, e então você consegue ver aquilo que com a vista você não consegue enxergar. A única forma de viver de fato uma contemplação de quem é Deus é fechando os olhos da carne e abrindo os olhos do Espírito. Mas nós fazemos do nosso tempo aquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer o contrário, porque a Bíblia fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. E ao invés de remir o tempo, nós desperdiçamos o tempo como se tivéssemos muito tempo. Veja, o salmista Davi, ele nos dá uma prova da importância da solitude. O que é a solitude? A solitude é Se você não gravar isso, vai ser só mais uma mensagem bonita. Não adianta você ficar babando, chorando e não entender a palavra. O que é solitude? Solitude é a glória de ficar a sós comigo mesmo e com Deus. Só você e Deus. Isso é solitude. Davi, ele ora no Salmo 42, verso 5. Coloca para nós, Lorena, por favor, Salmo 42, verso 5. Veja o que diz as Escrituras. Diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador.
Olha Davi mostrando, por que está assim tão abatida dentro de mim a minha alma? Ele estava sozinho falando com a alma dele. Ele estava liberando palavras sobre a alma dele. E nós só temos a capacidade de falar conosco mesmo, com nós mesmos. Só temos a capacidade de ter essa interação com o nosso ser, com a nossa tricotomia, quando nós separamos tempo de qualidade. Agora tem gente que quer separar tempo e diz que está separando tempo para Deus e vai orar e leva o celular junto, vai orar e leva o computador, vai orar e leva o tablet, as notificações começam a chegar, está orando, daqui a pouco está a pessoa abre o olho, oh Senhor, aí já desligou tudo com Deus. Você está vendo como a tecnologia está roubando você de Deus? Mas não é porque ela tem mais poder sobre você do que Deus, é porque você está se deixando ser dominado por ela. Tudo que existe é para que nós dominemos. Deus diz para Adão, Adão, domine sobre a terra e sobre tudo que há nela. Mas aí nós começamos com as nossas debilidades por conta do pecado, a partir do momento em que tomamos a decisão de comer da árvore da morte e não continuar comendo da árvore da vida. E agora mergulhamos cada vez mais num senso de necessidade de imagens. Repara, tem pessoas que não conseguem ficar 1 minuto sem ir para o mundo das imagens. Você já conhece a letra da canção, você sabe a letra da música, mas você quer ficar de olho aberto, lendo a legenda da canção passando na hora do culto, porque você já foi roubado, a sua concentração já foi roubada. Você não consegue mais abrir os olhos da contemplação, porque você está o tempo inteiro com os olhos no mundo das imagens. Comece a fechar os olhos da carne e abrir os olhos do Espírito, para que você consiga contemplar a glória de Deus. Eu quero ver com você aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que viveram a solitude. Eu posso citar vários exemplos aqui. Eu posso citar, por exemplo, que não está aqui no sermão, mas eu posso citar, por exemplo, Moisés. As maiores revelações que Moisés viveu foram em solitude. As maiores revelações que Moisés viveu, ele estava sozinho, só ele e Deus no monte. As tábuas dos mandamentos, só ele e Deus estavam lá quando Deus as escreveu com o próprio dedo. As grandes revelações que Moisés viveu, ele estava em solitude. Você quer viver grandes revelações da parte de Deus, sim ou não? Você quer que Deus revele coisas poderosas para você? Você quer que Deus fale com você? Você quer viver revelações gloriosas da parte de Deus? Então você precisa decidir pela solitude, pela glória de ficar a sós com Deus e você, somente Deus e você. Outro exemplo que eu poderia dar aqui, antes de dar os exemplos que eu coloquei aqui no sermão, é o exemplo de Elias. A unção que Elias recebeu quando ele achou que a unção dele já tinha acabado. E olha, Deus me disse que diante dessa mensagem tem pessoas que já não acreditam mais. Pessoas que entendem que a minha unção acabou. Eu não tenho mais vida com Deus, eu não tenho mais unção como eu tive um dia, eu não tenho mais. E essas pessoas estão tão desistidas, tão desanimadas, que elas já não acreditam mais que existe a possibilidade de viverem um tempo glorioso com Deus como viveram um dia. Mas a grande realidade é que você só não vive hoje o que você já viveu um dia, porque você não faz mais com Deus hoje o que você fazia antes. Essa é a realidade. Você não vive mais com Deus o que você vivia antes, porque você já não faz mais hoje o que você fez um dia. Você tinha tempo com Ele, agora não tem mais. Você estava com Ele, agora não está mais. E aí parece que a unção se foi. Depois de tanto milagre que você viu, depois de tanta glória que já se manifestou, meu Deus, depois de tanta coisa que Deus já fez através da sua vida, tanta coisa, tem gente que Deus já fez tanta coisa,
demônios foram expulsos, pessoas foram libertas, milagres aconteceram, sabe, Deus fez coisas gloriosas, mas agora você não é mais nada, apenas, um punhado de brasas, um punhado de carvão em brasas, que só exala uma leve fumaça, que não serve para mais nada, senão incomodar os olhos de Deus. Você já foi no meio das cinzas, mexeu ali, aí tinha aquelas brasas, aqueles pedaços de carvão, e aí você mexe, só não pega fogo mais, só sai fumaça, aí aquilo começa a incomodar os olhos. Alguns estão assim. Mas eu posso dizer para você que assim como Deus fez com Elias, quando ele entrou em solitude, Deus pode fazer com você. E é isso que Ele quer, senão Ele não teria colocado você diante dessa mensagem. Porque olha, quando Elias achou que a unção tinha acabado, ele foi para o deserto. Depois de ter visto tanto milagre, ele deitou debaixo de um pé de zimbro, pediu para ele a morte. Então Deus disse: olha, Elias, levanta, come, bebe, porque ainda há muito caminho pela frente. Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele pão e daquela água, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte do Senhor. Lá ele entrou em solitude, dentro de uma caverna. Ele estava lá, só ele, Deus. Deus começou a se manifestar do lado de fora. Então num dado momento Deus disse: venha para fora, Elias. E Elias foi para o encontro dele com Deus. E ali Deus deu para Elias a revelação de que a unção que eu derramei sobre você ainda não acabou. Muito pelo contrário, Elias, volta pelo caminho por onde você veio. Elias, ainda tem deserto, mas agora, Elias, você vai passar pelo deserto com a minha palavra sobre você, com a minha unção sobre você. Volta pelo caminho por onde você veio, Elias, porque você ainda vai ungir um a rei, outro a sacerdote, outro a profeta. Elias, o tempo ainda não acabou, ainda há muito caminho pela frente. Você quer receber a unção de Elias? Então entre em solitude, decida ficar a sós com Deus. Dentro do sermão de hoje, um exemplo que eu tenho aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é o exemplo de Jacó. Quando Jacó vai voltar para a terra prometida, presbítero Ronaldo, ele passa pelo vale de Jaboque, ele diz assim: vai todo mundo, eu vou ficar aqui um pouco. Ele decidiu ficar sozinho. Ele quis ficar sozinho, Silas. Ele fala: passa todo mundo, vai a família, vai os bens, leva tudo. Eu quero ficar aqui no vale sozinho um pouco. Meu irmão, olha como todas as vezes que homens de Deus decidiram ficar a sós e buscar a Deus, Deus abriu os céus e se manifestou. É por isso que o salmista, entendendo essa verdade, declarou: tu te alegras na verdade que há no íntimo, e no secreto me fazes conhecer a sabedoria. Então, enquanto Jacó estava ali sozinho no vale de Jaboque, o Senhor apareceu para ele. E nós sabemos bem, e hoje ministrando essa palavra para a pastora Paula, porque é a nossa prática costumeira já, ela falou assim: você vai explicar sobre o anjo? Deus, o anjo? Eu falei: eu acho que não, porque eu vou entrar em questões muito fundas, mas eu vou ter que explicar, amor. Aquele anjo que apareceu ali, porque a Bíblia fala no momento que Jacó lutou com o anjo, e no outro fala que Jacó lutou com Deus. Mas Jesus é o quê? É anjo ou é Deus? Jesus é Deus. No Antigo Testamento os homens conseguiam compreender a triunidade de Deus, sim ou não? Não, eles não conseguiam compreender. É por isso que no Shema de Israel diz: Shema Israel, Adonai Eloteinu, Adonai Echad, Adonai Tzidkeinu. Ele está dizendo: desperta Israel, acorda Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas eles não usam o único com a palavra Yahid, eles usam o único com a palavra Echad. Lá no Antigo Testamento já está assim. E Echad não define uma unidade de um, Echad define uma unidade de múltiplos. Um time de futebol não é utilizada a palavra Yahid no hebraico, é a palavra errada. Uma caneta, aí é a palavra Yahid, que é uma única caneta. Então quando eles dizem o nosso Deus é o único Deus, Deus já estava dizendo: eu sou o único, mas não estou sozinho. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia,
havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a palavra, Jesus estava com o Pai no princípio. E quando o Pai diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não estava falando com anjos, ele estava falando com o Filho, ele estava falando com o Espírito. Ser a imagem e semelhança de Deus, eu já ensinei isso aqui, guiado pelo Espírito Santo. Não é o olhinho, a boquinha, o narizinho que você tem. Ser a imagem e semelhança de Deus é que Ele é 3 em 1. E Ele nos fez 3 em 1. Os animais não são 3 em 1. Os animais têm corpo e alma, por isso eles têm sentimentos. Mas nós temos corpo, alma. E um dia, lá na criação, Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso disse: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus se inclinou sobre o barro, Deus se inclinou sobre aquele boneco de barro, soprou o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Esse é o primeiro Adão. Mas Jesus Cristo, quando veio, o segundo Adão, e não veio para poder pecar como o primeiro, ele veio para remover o pecado daqueles que nele creem, e nos dar a salvação eterna, nos restaurar ao jardim que um dia nós perdemos pelo pecado. O segundo Adão já não recebe o título de alma vivente, Jovino. Quando nós vamos às Escrituras, nós vemos que a palavra de Deus diz que o segundo Adão agora é espírito vivificante. E sabe qual é a diferença? Ser o espírito vivificante é que você é um espírito glorificado por Deus, que não apenas tem vida, mas que é um produtor de vida. Você produz vida. Se você pode crer, aplauda o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, meu Deus. Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor, mas era anjo ou era Deus? Era Deus ou era anjo? Era Deus. Mas ele não podia entender Deus como nós entendemos ainda. Ele não podia entender a triunidade, ele não podia entender a trindade. Eu já expliquei a diferença dos dois termos, triunidade e trindade. Já expliquei há tempos atrás. Então o anjo do Senhor aparece. Da mesma forma que o anjo aparece numa sarça ardente para falar com Moisés. Mas depois a Bíblia fala que não era anjo, que era o próprio Deus. Deus dando as dicas ali, Silas. Do mesmo jeito que a Bíblia diz que o anjo apareceu para Abraão quando ele ia sacrificar Isaac, e falou assim: não faça mal algum ao menino, ao rapaz, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho, o seu único filho. Peraí, mas o anjo estava dizendo que Abraão não negou para ele, porque aquele era Cristo. Isso é chamado na teologia de teofania. É a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Está explicado, amor. Acho que agora eles vão entender o segmento da mensagem. Jacó está ali diante do Senhor, do meu e do seu Senhor Jesus Cristo. Mais um só, para você que tem dúvida ainda um pouquinho assim, para acabar com a sua dúvida. Anjo não pode aceitar a adoração. Aparece o anjo no Antigo Testamento diante de Josué. Josué cai de joelhos dobrados diante dele e começa a adorar o anjo. E o anjo não manda ele se levantar, mas a Bíblia diz que o anjo não aceita adoração. Até que nós vimos Jesus na tentação lá no deserto, quando na última etapa, aquele que estava fingindo ser anjo, vira para ele e diz: se tu somente se curvar diante de mim, prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. E aí então Jesus diz: sai-te daqui, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas quando Josué se dobra diante do anjo, o anjo aceita a adoração, porque aquele era o nosso Cristo, que os antigos não podiam entender, mas nos foi revelado por meio da graça do nosso Pai, quando enviou o seu Filho ao mundo para morrer por pecadores como você e eu. Pela graça fomos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Foi pelo ato glorioso e perfeito dele na cruz do Calvário, Jesus. Agora é interessante ver que quando Jacó se encontra com o Senhor no vale de Jaboque, Jacó decidiu ficar lá sozinho. Deus aparece para ele, e a pergunta que Deus faz é: como você se chama? Como você se chama? Quando nós entramos em solitude, Jovino,
nós conseguimos contemplar a glória de Deus, mas também conseguimos contemplar a nossa miséria. É o Peniel que eu sempre digo para vocês. A palavra Peniel significa, são duas palavras, Peni e El. As duas juntas significam, Peni significa olhar nos olhos, e El significa Deus, significa o Senhor. Olhar nos olhos de Deus, isso é Peniel. E quando você olha nos olhos de Deus, você vê a sua miséria, porque você vê o reflexo, o seu reflexo nele. Jacó não tinha como responder outra coisa. Como você se chama? Ou seja, ele estava dizendo, como você é conhecido? Como você é chamado? Ele vira e responde, eu sou Jacó. Jacó significa mentiroso, enganador, suplantador. Você está vendo, quando nós entramos em solitude, nós somos colocados num confronto com o nosso interior. O nosso ser passa por um confronto. E aí nós conseguimos reconhecer as áreas de debilidades que precisam ser transformadas. Mas ninguém pode viver transformação se não entrar em solitude. E o que é solitude? Solitude é a glória de estar sozinho comigo mesmo e com Deus. Ninguém pode ser transformado se não entrar em solitude, para que reconheça quem é e quem Deus é. E quando Jacó reconheceu quem ele era, houve uma transformação poderosa, Jovino. E Jacó deixou de ser chamado Jacó e passou a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. Deus quer fazer uma transformação gloriosa na sua vida. Deus quer mudar a sua história. E Ele vai mudar a sua história no momento em que você decidir entrar em solitude com Ele. No momento em que você decidir escolher pela glória de ficar a sós com Ele. Mas não é ficar a sós com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu iPhone, seja com o que for. Não, é você ficar em silêncio, só você e Ele. É você orar, é você adorar e depois ficar em silêncio com Ele, só para ouvi-lo falar. Quem é que acredita que numa conversa vai falar e não vai dar espaço para o outro falar? Isso vai ser uma conversa? Claro que não. Isso é um monólogo. Mas o que Deus propõe para nós não é um monólogo, é um diálogo. Venham, apresentem-me as suas razões. Ele diz em Isaías capítulo 1, verso 18, apresentem-me as suas razões, para que vocês possam se justificar. Entrem em juízo comigo. Deus está te chamando para uma transformação de vida como Jacó viveu, para que você possa deixar de ser como é e passar a ser aquilo que Deus sonhou, preparou, projetou, aquilo que Deus planejou para que você seja. Outro exemplo, e o último que eu dou aqui, e não poderia ser o melhor do que esse, é o exemplo do nosso Cristo Jesus. E eu concluo dando esses exemplos aqui. Quando Jesus foi iniciar, olha como Jesus tratava, olha como isso é uma matéria importante. Olha como é uma matéria importante. Não é pregado nas igrejas, não é ensinado mais hoje em dia a importância da solitude, a importância de decidir ficar a sós de verdade com Deus. Mas Deus está nos despertando nesses últimos dias, para que nós voltemos, sabe, o propósito não é ser uma igreja bíblica só de placa, mas é ser uma igreja bíblica em espírito e em verdade. O propósito não é só carregar na placa transformados para transformar, mas é nos tornarmos cada vez mais espírito vivificante, para que possamos ser agentes de transformação. Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, ele decidiu pela solitude. Quando ele saiu das águas do Jordão, Fabiano, a primeira coisa que ele fez foi ir para o deserto. Ficou lá 40 dias e 40 noites, sozinho. Lá ele foi confrontado por Satanás. Lá ele viu as suas debilidades e enxergou quem ele era em Deus. Se tu és o Filho de Deus. Na solitude, a nossa carne, na solitude, o nosso inimigo tenta nos rebaixar, tenta produzir em nós um senso de autocomiseração, mas em solitude, Deus nos lembra da palavra que Ele já liberou sobre a nossa vida, porque quando o diabo disse,
Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus foi: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E olha, Jesus estava declarando para ele: eu estava nas águas do Jordão, quando João Batista me levantou, eu ouvi a voz do Pai declarando dos céus: tu és meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu sei quem eu sou. Na solitude nós enxergamos quem nós somos, tanto as nossas debilidades, como a verdade de que nós somos filhos de Deus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites em solitude antes de começar o ministério. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos para os enviar do meio de todos os discípulos que estavam com ele, para separar os 12, Jesus passou a noite inteira no monte sozinho orando. Isso está em Lucas capítulo 6, verso 12. No Getsêmani, Jesus decidiu pela solitude. Porque mesmo quando ele disse: minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e orem, ele se afastou para ficar sozinho com o Pai. Você está vendo como na Bíblia nós encontramos várias vezes a solitude funcionando, e funcionando de modo transformador, poderoso, de modo a trazer unção, de modo a trazer respostas, de modo a trazer revelação. A solitude é uma matéria importante para nós. Há uma frase de um autor desconhecido, de verdade não sei de quem é essa frase, mas diz assim: solitude não é atitude de oração, nem de louvor. É quando a música se cala e a oração acaba, restando somente o silêncio e o descanso de alma em Deus. Vou repetir para você entender: solitude não é atitude de oração, nem de louvor. Solitude é quando a música se cala e a oração acaba, restando somente o silêncio e o descanso de alma em Deus. Você já terminou uma oração em solitude? Talvez você já fez isso e nem sabia. Quando você acaba, você já não tem mais o que orar, não tem mais o que falar, não sei mais o que falar, já não encontro mais palavras em mim. E não é pelo fato de você ter orado muito ou pouco tempo, é pelo fato de que há uma angústia tão grande, ou uma dor, ou uma tristeza, ou uma alegria tão grande, seja lá o qual for o sentimento, mas há algo tão poderoso em você, que você já não consegue nem expressar com palavras. Aí é onde a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa com gemidos que não se podem expressar, não tem como ser explicado, expressado com palavras. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Quando as minhas palavras acabam, eu me calo completamente, só para ouvi-lo falar, só para ouvi-lo falar, só para ouvi-lo falar, só para ouvi-lo falar. E talvez você vai dizer: mas aí eu me calo e não ouço Deus falar, eu me calo e fica silêncio. Está maravilhoso, está em solitude. É quando a oração acaba, quando você cala a música. Não é nem assim: eu vou entrar em solitude, aí levo o celular para poder colocar a música para tocar. Isso não é solitude. Solitude é o silêncio. É quando você mergulha dentro de você. É quando Ele mergulha dentro de você. É quando você mergulha no rio dele. É quando o rio dele toma conta de todo o seu ser. Não com as águas só nos artelhos, não com as águas só nos joelhos, não com as águas só nos lombos, mas quando não há mais onde colocar os pés e agora só a nado dá para atravessar. Isso é solitude. Deus está te chamando para separar tempo para estar com Ele a sós. Pastor, mas na prática como que eu faço isso? Separando tempo para estar com Ele de verdade a sós. A Bíblia se tornou um aplicativo no celular. A Bíblia se tornou um aplicativo para muita gente. O mesmo aparelho que você assiste vídeo, comédia, o mesmo aparelho que você vê filme, o mesmo aparelho que você vê gente zombando de autoridade, o mesmo aparelho que você vê todo tipo de porcaria. Você abre a Bíblia para poder ler. Quando a Bíblia estava no livro, ela era exclusiva. Ela era só ela. Nós tínhamos um espaço só para ela. Mais nada.
Você quer entrar em solitude? Abandona a tecnologia por um tempo e mergulha só em Deus. Separa um tempo, minutos, hora, não sei quanto tempo, mas separa o tempo que você pode, porque tem muita gente que se preocupa com a quantidade de tempo. Não, mês que vem eu vou ter mais tempo, aí eu vou entrar em solitude. Mês que vem eu vou ter mais tempo, eu vou sair de férias, aí eu consigo. Não. Se você não é fiel no pouco, você não pode ser fiel no muito. Porque a infidelidade no pouco revela que não há fidelidade no muito. É isso que a Bíblia diz, não é, Jovino? Jovino já ministrou sobre isso aqui há poucos dias atrás. Você quer ser fiel no muito? Seja fiel no pouco. Tem pouco tempo? Faça desse tempo o melhor tempo com Deus. Agora, para concluir a nossa mensagem, nós vemos a orientação que Jesus nos dá para a solitude. Quando ele diz em Mateus 6,6, coloca para nós por favor, Lorena, Mateus capítulo 6, verso 6, veja o que diz as Escrituras. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Olha Jesus incitando você a entrar em solitude. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Solitude. O que é solitude? Exatamente, a glória de estar sozinho comigo mesmo e com Deus. Cale as vozes ao seu redor. Para você fazer isso, você precisa de tempo de qualidade. Você que é mãe, fala, eu não tenho tempo. Eu tenho muita criança para cuidar. Às vezes tem uma, às vezes tem duas, tem três e fala que tem muito. Posso te falar uma coisa aqui? Muito filho, quem tinha, era a mãe de João Wesley, Susana Wesley. 19 filhos, e não eram adotados, 19 filhos que saíram do ventre dela. Mas aquela mulher separava todos os dias 1 hora de oração por dia. Você diz que você não consegue, sabe por quê? A hora que Susana Wesley estava orando quando as crianças eram pequenas, você está dormindo, irmã. Se os filhos acordavam às 7 da manhã, ela acordava às 5 para ter a solitude dela com Deus. Só que a grande questão na realidade é, você diz que quer Deus, mas não quer pagar o preço. E aí ainda vem com a historinha de, não tem preço a ser pago, o preço foi pago na cruz do Calvário. E eu digo, verdade, mas qual preço foi pago na cruz do Calvário? O preço pela nossa salvação. Um preço impagável por nós. Nós jamais poderíamos pagar essa dívida, mas Ele nos salvou, pagando a dívida em nosso lugar. Mas a realidade é que o preço pela santificação é nosso dever. Levíticos 11:44 diz, e vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. No verso 45 ele reforça isso. Na parte B, no final do verso 45 ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Você se consagra, Deus te santifica. Você quer estar seguro nos braços de Deus. Você quer ter descanso nos braços de Deus. E olha, Jesus nos chamando da solidão para a solitude. Você que está se sentindo sozinha, sozinho. Você que vira e fala, eu não consigo mais lidar com esse vazio dentro de mim. Não há nada que possa preencher esse vazio a não ser Jesus. E Ele nos chama da solidão para a solitude. Coloca para nós, por favor, Lorena, Mateus capítulo 11, verso 28, por favor. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Mateus 11, 28. Diz assim, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso, disse Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Facebook não vai te dar descanso. As redes sociais não vão te dar descanso. Elas não são a cura, elas são o alívio. Na verdade, elas nem são alívio, elas são o entorpecente.
Elas apenas entorpecem a sua dor, a sua angústia. Elas apenas são como, sabe, uma anestesia que momentaneamente dá a sensação de que não há mais dor e tristeza. A bebida é isso, as drogas, sabe, as redes sociais, seja o que for que você coloca para poder tentar trazer alívio para você, para a sua alma. Jesus não disse, viaje e tenha alívio para a sua alma. Jesus não disse, tenha dinheiro e tenha alívio para a sua alma. Ele não disse, se distraia, faça um programa de entretenimento e você terá descanso para a sua alma, alívio para a sua alma. Não, ele disse, venham a mim. E às vezes parece que falta para a crente entender essa verdade. Venham a mim, disse ele, e eu lhes darei descanso. Mas existe uma parte que cabe a ele, dar descanso. E uma parte que cabe a você, aprender sobre ele. Porque ele não diz, venha a mim, eu te darei descanso. Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Ele não vai dar de qualquer maneira. Você precisa fazer a sua parte. Venha Cristo. Venha Cristo nessa noite. Eu quero perguntar a você, você está decidido? Você decide hoje, diante de Deus, diante do Senhor, você decide separar tempo de qualidade para Deus nas suas manhãs? Ah, mas eu pego muito cedo no trabalho, eu já levanto numa correria. Levanta na correria porque a sua prioridade não é Ele. Nós só investimos tempo naquilo que tem real valor para nós. Se não há real valor, não há investimento de tempo. Quando você realmente dá valor para alguma coisa, você investe tempo naquilo. Então se você, veja bem, eu gosto de malhar. E eu sei que se eu dormir mal, não vai ter crescimento muscular. Então precisa de descanso para o músculo crescer. E eu me peguei nisso. Falei, olha, eu estou te enxergando aí, hein, velho Adão. Eu estou te vendo aí. Porque quando é para fazer as coisas de Deus, eu faço, viro à noite, estudando, preparando a palavra, no dia seguinte eu estou um bagaço. E aí quando é para poder servir naquilo que eu aprendi, eu não consigo naquele dia. Tem que passar 1, 2 dias para eu poder conseguir servir naquilo que eu aprendi. Só que o dia foi feito para trabalhar, Jesus ensinou, e a noite foi feita para descansar. Tem gente que quer passar a noite trabalhando e o dia descansando. E quando você inverte a ordem que Deus estabeleceu, você pode ter certeza que você pode estar fazendo a obra de Deus. E quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso, eu falei, chega. Terra cansada não produz, diz, não o profeta Joel, o apóstolo Joel. Terra cansada não produz. Não adianta. Só que você quer descansar às margens das mídias. Nunca vai descansar. Vou jogar meu joguinho. Nunca vai descansar. Sua mente precisa parar. Seu coração precisa, sabe, bater no ritmo tranquilo. Você precisa entrar em solitude. Você precisa de um tempo para você. Aí você diz, mas eu nunca tenho tempo para mim. São 24 horas num dia. Você não tem tempo? Ou você não prioriza o tempo? Quando eu entendi que a ideia é só priorizar, temos muito, mas fazemos pouco com muito que temos, porque não priorizamos aquilo que é prioridade. Isso é a verdade, essa é a verdade. Deus está te chamando, vem a mim e você encontrará descanso. Você decide vir a Ele hoje, você decide separar tempo de qualidade, acorde mais cedo. Faça um teste essa semana, eu quero desafiar você. Como ministro de Deus, como autoridade constituída pelo Senhor, pela misericórdia de Deus, eu quero desafiar você a que você faça uma prova com Deus essa semana. Estamos no primeiro dia da semana. Hoje nós vivemos o primeiro dia da semana, domingo. Nós temos outros 7 dias pela frente. De amanhã de manhã até domingo que vem, eu quero desafiar você a acordar mais cedo do que você costuma acordar. E para alguns a batalha já começou antes do desafio terminar. Ah, mas eu pego 6 horas no trabalho.
Eu acordo às 5, então a conta não bate aí, né? Você pega às 6 e acorda às 5, alguma coisa fica sem fazer. E aí sempre o que fica sem fazer é a solitude. Corre para escovar o dente, corre para tomar café, corre para vestir a roupa, calçar o sapato, corre para poder entrar no carro, corre para poder ir para o ônibus, corre para tudo, para chegar no horário, no serviço, porque o serviço é prioridade, mas Deus não é, né? Uma semana para você experimentar e ver. Provai e vede. Oh, alabaca, meu Deus. Provai e vede. Que maravilhosa será essa experiência com Deus. E se for bênção para a sua vida, tome a decisão de manter como uma prática constante. Tome a decisão de manter como um voto devocional todos os dias. Separar tempo de qualidade, a primícia para Deus. Olha, tem alguma coisa estranha nessa pregação, não tem não? Não está falando de prosperidade, não está falando de dinheiro, não está falando de vitória, de conquista, não está falando de nada disso. Tem alguma coisa errada com essa geração de hoje ou com essa pregação? Mas eu falei que Deus ia falar conosco aqui nessa noite, e Deus está falando. Ele está nos resgatando de volta para o tempo da verdade, para o tempo, sabe, como nós vivíamos no início. Deus quer que nós voltemos a viver com Ele. O primeiro amor precisa voltar. Elias, não acabou ainda, Elias. Você quer receber as revelações de Moisés? As poderosas revelações de Moisés? Entre em solitude. Você quer receber o renovo da unção como Elias? Entre em solitude. Você quer receber a força de Deus para cumprir o propósito como Jesus? Entre em solitude. Você quer receber a transformação que Jacó viveu? Entre em solitude. Nenhum deles viveram essas coisas sem estar em solitude. E o que é solitude mesmo? A glória de estar sozinho comigo mesmo e com Deus. E talvez até agora, no final dessa mensagem, você está assim: mas que história é essa? A glória de ficar sozinho comigo mesmo e com Deus. Se é comigo e com Deus, eu não estou sozinho. São duas pessoas. Então como que a solitude é a glória de ficar sozinho comigo mesmo e com Deus? A sós comigo mesmo e com Deus. Quero te lembrar de uma verdade. Importa que eu vá. Porque se eu não for, o Pai não enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita no meio de vós. Mas quando eu for, Ele estará em vocês. Ele estará em vocês. Ele estará em vocês para sempre. Se o Espírito Santo está aí dentro, está tudo aí dentro. O tempo que você precisa está aí. O recurso que você precisa está aí. A esperança que você precisa está aí. A força que você precisa está aí. A paz que você precisa está aí. A unção que você precisa está aí. Se o Espírito de Deus está em você, então está tudo aí dentro. Comece a acessar essas coisas no mundo espiritual. Eu quero convidar a Amanda, por favor, Amanda.